Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E como eu havia prometido, nós iríamos refletir durante toda essa semana esse grandioso capítulo 6 do Evangelho de São João, nessa semana onde a liturgia da palavra nos traz esse Evangelho fragmentado, diariamente, pedaços. E hoje é a conclusão, a partir do versículo 60, capítulo 6 de São João, versículo 60 ao 69. E aqui, meus irmãos, existe duas linhas teológicas, dois pensamentos teológicos a respeito das palavras de Jesus, quando Jesus afirma que ele é o pão eucarístico. Então existe o pensamento católico e existe o pensamento protestante, ou o pensamento dos ateus, dos que não creem. Então vamos lá, vamos meditar o Evangelho de hoje. São João capítulo 6, versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram isto, ou melhor, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Isto o quê? Todo o discurso que Jesus fazia a respeito do pão e do vinho tornassem ser o seu corpo e o seu sangue. E esse corpo e sangue alimentaria para a vida eterna. E nós vimos ontem as promessas que Jesus fazia e fez para aqueles que se alimentassem do seu corpo e do seu sangue. Comunhão com ele, vida eterna, ressurreição no último dia e assim sucessivamente. Então, ao Jesus falar dessas coisas, os seus discípulos, alguns, esse alguns não são poucos, diz aqui muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o poderá ou quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Isto o quê? Esse discurso que eu faço a respeito do pão tornar-se corpo e sangue, alimento que dura para a vida eterna, isso vos escandaliza? Isso traz para vocês escândalo? E Jesus diz aqui uma palavra que é muito importante, versículo 62. Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Então Jesus compara, meus irmãos, a ascensão, o milagre da ascensão. Quando eu digo milagre, eu falo no sentido de os discípulos verem Jesus subindo, ascendendo aos céus. E para os discípulos isso seria escandaloso, isso seria, quando eu digo escandaloso, não falo no sentido de que eles iriam pecar por isso, mas que eles iriam ficar estupefatos, eles iriam ficar sem saber o que estava acontecendo. Que mistério, que poder é esse? Um homem subir sem ter asas, um homem subir sem que a lei da gravidade o pudesse impedir. Então Jesus diz: vocês se escandalizarão, o que será de vocês quando verdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? E Jesus diz: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. E é aqui, meus irmãos, que entra a interpretação errônea ou maliciosa ou tendenciosa dos protestantes a respeito deste capítulo 6 de São João. Eles tomam todo o discurso de Jesus, tudo que Jesus falou sobre a Eucaristia e resumem tudo isso a
uma palavra simbólica. Por quê? Porque eles dizem que quando Jesus aqui no versículo 53 diz: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras, ou seja, eles dizem que o discurso de Jesus sobre a Eucaristia, né, sobre o pão que desceu do céu, sobre o pão vivo do céu, eles não usam a palavra Eucaristia. Todo o discurso eucarístico de Jesus, todas as palavras de Jesus sobre o pão vivo que desceu do céu, aí eles dizem que Jesus estava somente falando em palavra figurativa, em uma expressão, uma figura de linguagem. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E eles chegam a dizer que quando Jesus diz, eu sou o pão vivo, e quando Jesus diz, isto é o meu corpo com um pão, eles chegam a comparar essa afirmativa de Jesus com as palavras que Jesus falou de maneira de fato simbólica ao dizer, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a luz. Eles quiseram comparar essa expressão de Jesus, eu sou o pão vivo, Jesus falando sobre ele, que ele é o pão vivo, e nivelar a essas outras expressões de Jesus quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira. Quando, na verdade, meus amados irmãos, Jesus não disse somente eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas Jesus toma o pão e o vinho e diz, isto é o meu corpo. Jesus não disse com nenhum outro objeto, isto é o meu corpo. Jesus só disse isto com o pão. E por que Jesus disse isso com o pão? Porque ele deixa muito claro que ele é o verdadeiro e eterno sacrifício. Aquele segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Aquele que foi também de forma, ali sim, de uma forma simbólica, de uma forma, podemos assim dizer, de imagem, como um ícone, oferecido por Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 18, Gênesis 18, a partir do versículo 18, Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui sim, quando Melquisedeque traz pão e vinho, aí sim é uma tipologia, é um símbolo, é um sinal, é um ícone, é uma imagem do que viria de fato. E o que foi que veio de fato? Jesus Cristo, sacerdote eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque, oferece pão e vinho. E esse pão e vinho que ele oferece é verdadeiramente comida, é verdadeiramente bebida. Mas o que acontece? Mas alguns entre vós, mas há alguns entre vós que não creem. Alguns entre os discípulos de Jesus, veja, eles dizem que são discípulos, eles dizem que são crentes, eles dizem que são evangélicos. Há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio, Jesus sabia quais seriam os que não criam e quem o havia de trair. Então ele prosseguiu. Jesus prosseguiu. Jesus não voltou atrás. Ele prosseguiu. Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E o restante dos versículos diz o seguinte, versículo 65. Ou melhor, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele.
Então muitos saíram da igreja. Muitos saíram da igreja. Muitos não creram mais em Jesus. Muitos não andavam mais com Jesus, mesmo tendo o nome de discípulos. Até aqui, meus irmãos, está o pensamento, está a ideologia protestantizada, protestante. Jesus diz que o corpo dele é verdadeiramente comida. Jesus diz que o sangue dele é verdadeiramente bebida. Mas eles não creem, eles não aceitam, eles não suportam ouvir esta verdade. Até aqui eu falei daquilo que é o pensamento protestante. Mas agora, no versículo 67, entra, a partir daqui, a partir de uma pergunta feita por Jesus, entra o pensamento católico. Então Jesus perguntou aos 12, e é por isso que a igreja é una, santa, católica e apostólica, porque vem daqui da fé apostólica, é continuadora, ininterrupta do ministério petrino e do ministério e do colégio apostólico, porque ela nasce da fé apostólica. Versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Porque se Jesus viu que os discípulos ficaram escandalizados, se Jesus viu que os discípulos não estavam crendo que o seu corpo, que o pão e o vinho era seu corpo e seu sangue, Jesus poderia muito bem dizer para aqueles discípulos, olha, não precisa vocês irem embora, eu estou aqui falando, já que vocês não compreenderam, eu vou abrir o verbo aqui, eu estou aqui falando numa linguagem filosófica, numa linguagem simbólica, numa linguagem, mística. Eu não estou falando que meu corpo, que o pão e o vinho vai se tornar meu corpo. Jesus poderia dizer isso claramente para não perder seus discípulos, porque não foi nenhum e nem dois discípulos que foi embora. O Evangelho diz que foram muitos dos seus discípulos. Mas Jesus continuou firme com as suas palavras. Por quê? Porque as suas palavras são espírito e vida. E daí, meus irmãos, entra de maneira extraordinária a pergunta que é decisiva para mim e para você. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? A pergunta atual seria, então Jesus perguntou para todos os que se dizem católicos, credes na Santíssima Eucaristia? Credes que o pão e o vinho, transubstanciados, torna-se corpo e sangue do Filho de Deus? E a resposta católica é, respondeu-lhe Simão Pedro. Mais uma vez, o primado de Pedro sobressai no meio dos apóstolos. E aqui não vou falar sobre o primado de Pedro porque seria outro tema, mas o primado de Pedro sobressai dentre os apóstolos como o líder, como o cabeça do colégio apostólico e o Papa. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui eles ainda dizem, está vendo que Pedro enfatiza que Jesus estava falando que as palavras dele é que é alimento e não o pão e o vinho. Porque Pedro diz, a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Mas porque Pedro está usando da mesma linguagem que Jesus. Jesus disse, as palavras que eu digo são espírito e vida. E Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E ele diz, veja, Pedro fala em nome dos demais apóstolos, mostrando mais uma vez a sua autoridade petrina. Pedro diz, e nós cremos
e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro poderia dizer, eu creio. Eu creio. Se os outros creem, eu não sei. Mas Pedro, exercendo o seu ministério, fazendo aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São Lucas, Simão, Simão, eis que Satanás te pediu-vos para peneirar-vos como trigo, pediu para peneirar todos os apóstolos como se peneira o trigo. E Jesus diz, mas eu orei por ti, no singular, enfatizando ali o primado de Pedro, mas eu orei por ti, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro aqui convertido, né? Aí você pode dizer, Denis, mas Pedro ainda vai ser confirmado lá no capítulo 21 de São João. Sim, meu irmão, mas aqui, o evangelho escrito aqui, já está escrito fora da cronologia. Aqui, quando São João coloca a sua teologia, São João já coloca de forma proposital o primado de Pedro, a soberania de Pedro sobre os demais apóstolos como líder e cabeça do colégio apostólico, porque João, quando vem escrever esse evangelho, tudo já havia acontecido e ele já tinha esclarecido diante dos seus olhos, já tinha tudo às claras diante dos seus olhos, qual era a função de Pedro. E ele aqui diz, respondendo-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui está, de maneira breve, o pensamento católico sobre a Eucaristia e o pensamento protestante sobre a Eucaristia. E nós podemos, de maneira muito clara, compreender que somente quem for católico e tiver o pensamento católico pode compreender os mistérios das palavras de Jesus, que são Espírito e vida. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal, ajuda o Evangelho a ser propagado, ajuda esse apostolado a crescer. E compartilha com os teus irmãos. Deus abençoe a todos.